A questão de se os cristãos devem optar pela cremação ao morrer é uma discussão que merece ser explorada com uma visão mais profunda, refletindo sobre os princípios fundamentais da fé cristã. A prática da cremação é uma escolha aceitável à luz das Escrituras? O que acontece com aqueles que são cremados no dia da ressurreição? Para abordar essa questão, devemos primeiro examinar o que a Bíblia nos ensina e, em seguida, considerar as implicações espirituais dessa prática. O que a Bíblia diz sobre a cremação? Em uma análise cuidadosa, percebemos que a Bíblia não oferece uma proibição explícita ou um mandamento direto sobre a cremação. O Antigo Testamento contém relatos de corpos sendo queimados, como em 1 Reis 16:18 e 2 Reis 21:6. Mas esses casos estão mais relacionados a circunstâncias trágicas ou rituais de profanação do que a um método intencional de disposição dos mortos. No entanto, a lei mosaica não condena o ato de queimar um corpo, nem associa a cremação com maldição ou julgamento. A prática do sepultamento era comum entre os israelitas, como vemos em Gênesis 23:19, onde Sara foi enterrada, e em Mateus 27:60-66, onde Jesus foi colocado em uma tumba. O sepultamento é apresentado nas Escrituras como uma prática respeitosa e digna, mas não é declarada como a única forma aceitável de tratar os mortos. Os cristãos podem, portanto, considerar a cremação sem temer uma condenação explícita nas Escrituras. Alguns cristãos argumentam que a cremação pode comprometer a esperança na ressurreição dos corpos, conforme descrito em 1 Coríntios 15:35-58 e 1 Tessalonicenses 4:16. Contudo, é fundamental entender que Deus, em sua onipotência, não está limitado pelas condições físicas dos restos mortais. Ele é capaz de ressuscitar os corpos independentemente de terem sido enterrados ou cremados. A cremação, nesse contexto, apenas acelera o processo natural de retorno ao pó, do qual fomos formados. Gênesis 3:19. Ao longo da história, o sepultamento era a norma, visto como uma expressão de respeito pelo corpo humano. A Bíblia nos ensina que nossos corpos são templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19 e 20, e que devemos honrar a Deus com eles, tanto em vida quanto na morte. A dignidade do corpo humano é elevada ao seu auge na encarnação, onde o Filho de Deus assumiu a carne humana, viveu entre nós e, após sua morte, ressuscitou em um corpo glorificado. João 1:14, Filipenses 3:21. Essa visão de que o corpo não é apenas um receptáculo temporário da alma, mas uma parte integral da nossa identidade redimida, tem levado muitos cristãos a preferirem o sepultamento. Eles acreditam que, ao preservar o corpo na morte, honramos a promessa da futura ressurreição, onde nossos corpos serão transformados para se assemelhar ao corpo glorificado de Cristo. 1 Coríntios 15:42-44. No entanto, o fato de que Deus criará novos corpos para seus filhos ressuscitados, independentemente de como seus corpos terrenos foram tratados, deve ser uma fonte de conforto. Afinal, o poder de Deus transcende nossas limitações físicas e temporais. Se o corpo foi enterrado, queimado ou decomposto ao longo dos séculos, Deus é capaz de restaurá-lo à perfeição, conforme sua promessa em Filipenses 3:20 e 21. A decisão entre cremação e sepultamento é, em última análise, uma questão de liberdade cristã. Não há um comando claro nas Escrituras que proíba a cremação, e a escolha deve ser feita com consideração e reverência, em consulta com a família e em oração diante de Deus. O que é crucial não é o método de disposição do corpo, mas a condição do coração e a fé em Jesus Cristo. Em Amós 2:1, vemos que o julgamento foi pronunciado contra Moabe por queimar os ossos do rei de Edom até transformá-los em cal, não pelo ato de queimar em si, mas pela falta de respeito demonstrada. Isso enfatiza que o respeito e a dignidade na morte são mais importantes do que o método específico de disposição. Romanos 8:11 nos assegura que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos dará vida a nossos corpos mortais. A crença na onipotência de Deus nos permite confiar que Ele ressuscitará nossos corpos, não importando seu estado no momento da morte. A ressurreição não depende da preservação de nossos restos terrenos, mas do poder redentor de Deus. Portanto,
Se um cristão é enterrado ou cremado, o que realmente importa é sua fé em Cristo e a certeza de que Deus cumprirá sua promessa de ressuscitá-lo para a vida eterna. Como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então todos estaremos para sempre com o Senhor. Em conclusão, a mensagem da Bíblia é clara. A fé em Jesus Cristo é o fator determinante para a vida eterna, não o método de disposição do corpo após a morte. Que todos nós, ao considerarmos essas questões, possamos focar nossa atenção no relacionamento com Deus e na promessa da ressurreição, vivendo nossas vidas de forma a glorificá-lo em tudo. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Reflexão e Fé, e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões. Até o próximo vídeo.